Olá, meu amigo, será que realmente os extraterrestres, os ETs, foram os responsáveis pelas construções antigas, como as pirâmides e as obras também realizadas pelos incas? É sobre isso que eu falarei hoje, mas já lhe adianto que muitas pessoas que gostam de teorias mirabolantes ou teorias de conspiração, você pode ter certeza que as pessoas não vão gostar da resposta, mas independente de gostar ou não, eu preciso apresentar para você o que a Bíblia ensina. E eu espero, de coração, que você aceite aquilo que a Bíblia e a razão têm a nos apresentar. Em primeiro lugar, teremos que ter em mente que as pessoas antes do dilúvio, elas tinham sim capacidade de criar grandes tecnologias. Se você estudar o texto bíblico, você percebe que eles eram muito inteligentes, eles viviam juntos, viviam muito, e a capacidade mental dos antediluvianos era tão grande que o conhecimento era transmitido de forma oral. Quer ver alguns textos que mostram esta capacidade dos antediluvianos? Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 4, verso 17, diz: "E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho." Veja, Caim tinha capacidade, conhecimento de engenharia para fazer a construção de uma cidade. Isso antes do dilúvio. Olha um outro detalhe no verso 21, falando de um outro descendente de Caim. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Percebeu? Antes do dilúvio eles tinham um grande conhecimento de música e criavam instrumentos musicais. E se você segue no verso 22, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Eles criavam ferramentas. Então veja, eles tinham conhecimento tecnológico. Eles poderiam, antes do dilúvio, criar qualquer coisa dentro do contexto deles. Eles tinham uma mente, eles tinham tempo de vida. Eles tinham um conhecimento tão amplo que só bastava transmitir oralmente, eles não precisavam ainda da escrita. Aí veio o dilúvio e destruiu todas as construções que os seres humanos haviam feito, acabou com tudo e resetou todo o conhecimento. Noé constrói uma arca demonstrando ter, sob a orientação de Deus, conhecimento de engenharia. Esta arca abriga algumas pessoas e vários animais para que Deus possa dar continuidade, à humanidade e à vida na terra também. Um outro detalhe para atentarmos é que as pessoas pós-dilúvio também tinham grandes capacidades. Primeiro, elas viviam muito, óbvio, não tanto quanto os pré-diluvianos, mas ainda viviam muito, viviam juntos e falavam a mesma língua. Qual é a vantagem disso? A vantagem é muito grande. Quando as pessoas vivem juntas, o conhecimento ele não é diluído. Perceba, por exemplo, que essa questão de que o ser humano evoluiu do mais simples para o mais complexo é uma bobagem. O ser humano, desde o início, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, tinha capacidade para desenvolver tecnologia. Os chamados homens das cavernas eram pessoas com problemas congênitos, pessoas comuns, mas que não eram burros, não eram ignorantes como muitos pensam. Pelo contrário, o ser humano foi evoluindo na sua capacidade mental. Antes, o ser humano guardava tudo, armazenava tudo no cérebro e transmitia oralmente. O surgimento da escrita se deu exatamente pela necessidade de transmitir informações, porque o ser humano não tinha mais essa capacidade de guardar e transmitir com tanta precisão as informações como antes. Hoje, obviamente, a tecnologia desenvolveu muito. Percebemos um desenvolvimento. Agora, nem tanto, porque ainda tem gente que acredita na Terra plana, o que é uma barbaridade, tá ok? Pós a Torre de Babel,
as pessoas passaram a viver longe umas das outras, diz ali Gênesis 11. Passaram a falar uma língua diferente, passaram a viver menos e como consequência o quê? Se cada um tinha uma língua diferente e foram morar em regiões diferentes da Terra, isso significa que o conhecimento que eles tinham foi se diluindo. Tem uma citação muito interessante de um físico, chamado Eduardo Lux, em que ele afirma algo muito interessante. Ele diz o seguinte, Eduardo Lutz, hoje em dia, se separar os físicos uns dos outros e das publicações, praticamente ninguém tem muito conhecimento. É tudo muito segmentado e especializado. A humanidade já sabe muito, mas os humanos sabem quase nada. Com essa separação, levavam consigo as suas crenças em comum e por isso temos as pirâmides e templos similares e tudo mais. Então você percebe uma coisa, pré-dilúvio eles tinham capacidade tecnológica, pós-dilúvio também tinham e falavam todas a mesma língua, o conhecimento não era diluído e pós-Babel, ou seja, após a Torre de Babel, quando passaram a falar línguas diferentes e a morar em regiões diferentes, o que aconteceu? O conhecimento foi diluído, porque passaram a morar longe uns dos outros. O que isso tem a nos ensinar? Não podemos pensar que a humanidade em algum momento precisou de ajuda extraterrestre para construir as suas grandes obras. Isso é uma teoria que não pode ser apoiada pela Bíblia. Além do mais, temos que considerar o conflito cósmico entre o bem e o mal. Quando você estuda a Bíblia, você percebe que os únicos seres celestiais que têm contato com seres humanos são os anjos. E por quê? Obviamente, o universo não vai ter uma convivência íntima conosco para eles não se contaminarem também com o pecado. E só os anjos foram separados por Deus para terem contato com a humanidade para uma função muito específica: trabalhar em favor da salvação do ser humano. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem. Não foram enviados a serviço do ser humano para construir pirâmides, para construir grandes obras, não. O propósito de Deus ao enviar os anjos é trabalhar em favor da salvação do ser humano. Tenha muito cuidado, meu amigo, com essas teorias absurdas. Podem ter alguma lógica? Podem, mas devemos nos lembrar, nem tudo que é lógico é verdadeiro e nem tudo que é verdadeiro é lógico. Fiquemos com a palavra de Deus, usemos do bom senso, para que possamos mostrar para as pessoas que a nossa religião, além de ser coerente, ela é racional, ela é apoiada na Bíblia. Não utilizemos de teorias mirabolantes, extravagantes, que mais contribuem para trazer descrédito para a nossa religião. Obrigado por você fazer parte do meu canal. Eu espero que você continue divulgando o conteúdo para as outras pessoas. Peço que você se inscreva para você ser notificado das novidades. Com certeza teremos muitas novidades ainda. E que Deus continue a guiar a você no seu estudo da Bíblia. No nosso próximo vídeo eu falarei sobre os nefilins. Será que esses nefilins mencionados na Bíblia eram seres extraterrestres? Vamos deixar que a Bíblia nos explique. Aguardo a você.